que razão eu estou aqui? E a resposta é para todos vocês. Eu estou aqui para pregar as boas novas do reino de Deus. Um reino que não é deste mundo. Um reino que virá em breve. De onde sim, tristeza e suspiro fugirão. Eu abri um caminho para as pessoas acessarem esse reino. Neste mundo, ossos ainda vão se partir. Corações ainda vão se partir. Mas no final, a luz vai vencer as trevas. O pastor deixa as 99 ovelhas na montanha para procurar aquela que se perde. O que quer? Acredite em minhas palavras. Volte para a sinagoga. Estude a Torá. Nunca aprendi a ler. Então ouça a palavra lida em voz alta e deixe entrar em seu coração. Veja o que acontece. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos disse para me céus. Isso não é para você. Agora, imaginem, se puderem, alguém que seguiu apenas a maldade a vida toda. Os demônios se enraizam em almas perversas como porcos na sujeira. Uma possessão como essa é fatal. E almas como a dela, infelizmente, estão além de toda ajuda humana. Deixe-me em paz. Maria! Maria de Magdala. Quem é você? Como sabe o meu nome? Assim diz o Senhor, aquele que a criou. Aquele que a formou. Não tema. Pois eu a resgatei. Eu a chamei pelo nome. Você é minha.
E se vocês abraçarem essa fé com muita força, muito em breve, entenderão tudo o que eu estou dizendo. Uma mulher sentiu muita dor durante a vida dela. E ela estava com problemas. E eu a ajudei. Ela é sua amiga? Agora é. E eu a escolhi, junto com outros, para em breve se juntar a mim numa viagem. Mas se não gostarem de você? Muitos não vão gostar. É por isso que eu estou aqui. Eu ainda não entendi. Por que você está aqui? Isso foi feito para o senhor. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei de todo o universo. Ouve a minha oração, Senhor. Chegue a ti o meu grito de socorro. Não escondas de mim o teu rosto quando estou atribulado. Quando eu clamar, responde-me depressa. Não. O senhor me vê? O senhor me vê? Alguém morreu? Sim. Sinto muito por sua perda. Ele queria construir sinagogas um dia. Uma com colunatas que cantassem. Parapeitos que praticamente orassem. Salões abobadados que levassem as almas direto para Deus. E foi para isso que Deus o criou. Ou era o que ele achava. Do que ele morreu? Arrogância. Quando você estava no seu pior momento e estava sozinho, eu não escondi de ti o meu rosto. Eu vi você debaixo da figueira. Mestre. Muito boa noite. Que bom que você está aqui nesse segundo dia desses 12 dias de clamor para 12 meses de bênçãos. Essas imagens que nós acabamos de ver são imagens assim que nos impactam bastante, são imagens que até nos trazem uma certa emoção. E o objetivo aqui não é trazer a você uma emoção. Não que isso seja errado, claro, mas eu quero aqui trazer a você um relacionamento. Um relacionamento que nós temos com nós mesmos, com os outros e com Deus. E é esse o tema desse segundo dia, o clamor pela sinceridade e verdade nos relacionamentos. Relacionamentos humanos e relacionamentos com Deus. Então, nesse segundo dia desse atendimento coletivo, de 12 dias de clamor para 12 meses de bênção, nós somos conduzidos a um nível ainda mais profundo da verdade. A sinceridade nos relacionamentos começa na nossa sinceridade no relacionamento com Deus. Nenhuma relação humana se sustenta em verdade
se a relação espiritual estiver baseada em máscaras, discursos prontos ou aparências religiosas. Tudo aquilo que nós fazemos com o nosso relacionamento com Deus é também a forma como muitas vezes expressamos o relacionamento com os outros. E nesse dia de clamor, com esse tema voltado à sinceridade e verdade nos relacionamentos, nós estamos diante de Deus e diante das pessoas buscando viver esta verdade e que essa verdade habite no nosso íntimo. Os textos sagrados nos falam que Deus se agrada da verdade no interior de cada um de nós. Não de performances espirituais, não de palavras bonitas, não de comportamentos externos, desconectados com aquilo que você sente no seu coração. Deus não se relaciona com máscaras, ele se relaciona com a nossa essência. Seja lá como você está hoje, seja lá como você chegou aqui nesse atendimento, Deus não está preocupado com o que você fez, você deixou de fazer. Ninguém está dizendo aqui que errar é permitido a Deus, ou que pecar, ou que as nossas culpas, nós não tenhamos elas. Mas Deus não está preocupado com aquilo que você fez ou deixou de fazer, porque Ele é especialista em transformar pessoas e devolver a essência de cada um. Relacionamento e sinceridade nos relacionamentos é também um pouco isso, e a nossa sinceridade nos relacionamentos com nós mesmos ou com os outros passa pela verdade que nós temos no relacionamento com Deus. Muitos se escondem atrás de práticas religiosas, enquanto ocultam dores, ressentimentos, dúvidas, conflitos internos. Mas o relacionamento com Deus não se aprofunda quando fingimos fé. Ele se aprofunda quando somos verdadeiros. E olha o que tem de gente que finge fé por aí. O auto-engano espiritual, ele cria uma distância muito grande. A sinceridade cria intimidade com o Pai. Existe um texto que diz: celebremos com o pão da sinceridade e da verdade. Este chamado não se refere apenas às relações humanas, celebrarmos as relações humanas, mas à própria comunhão com Deus. Não existe verdadeira celebração espiritual onde há falsidade interior. A presença divina se manifesta onde há transparência, arrependimento consciente, verdade emocional. E nesse segundo dia desses 12 dias de clamor para 12 meses de bênção, nós clamamos pela retirada então dessas máscaras espirituais e máscaras emocionais. Máscaras que dizem está tudo bem, quando o coração está cansado. Culpas, ressentimentos, medos. Máscaras que aparentam confiança, mas escondem medo. Será que nós de fato confiamos em Deus? Máscaras que professam fé, enquanto o interior vive dividido. Deus não rejeita a fraqueza humana, mas resiste à hipocrisia espiritual. Deus não está preocupado com o que você fez, deixou de fazer, erros, culpas e assim por diante. Ele não rejeita você se apresentar a Ele com as tuas fraquezas. Mas Ele resiste quando os hipócritas espirituais se apresentam diante dele. O salmista declara
que Deus deseja a verdade no íntimo, porque é ali que a cura começa. E se você quer ter 12 meses de bênção, o melhor ano da sua vida, esta verdade no íntimo, ela precisa nascer. Ela precisa nascer hoje. Quando nós somos verdadeiros com Deus, permitimos que Ele toque nas áreas que nunca seriam curadas por discursos religiosos, por terapeutas dos melhores que sejam, dos melhores profissionais. É só Ele que traz esta profundidade, esta cura interior total. Máscaras que professam fé, enquanto o interior está dividido. E Deus, Ele trabalha então com essa sinceridade. E quando nós somos sinceros diante de Deus, nós abrimos espaço para essa restauração emocional, libertação interior, alinhamento com o nosso eu superior, da nossa alma com o Pai. Na carta de Paulo aos Efésios, ele nos exorta a abandonar a mentira e falar a verdade um com os outros. E é muito importante que a gente faça uma revisão da nossa vida e quanto nós estamos vivendo de fato isso. Se você quer ter 12 meses de bênçãos na sua vida, não dá mais para você, às vezes, ter ainda dentro de você esse tipo de pensamento ou esse tipo de atitude. Porque nós somos membros de um corpo só. E sendo membros de um corpo só, não podemos ter, então, este abandono, essa mentira, este falar em verdades um com os outros. E aqui eu não me refiro só à questão ética, moral, de mentir ou não mentir, mas muitas vezes o quanto nós somos sinceros conosco mesmos e com os outros. E antes disso ainda, nós precisamos abandonar aquelas mentiras, aquelas inverdades que nós contamos para nós mesmos. E muitas vezes nós criamos um discurso e nos apresentamos diante de Deus com esse discurso pronto. Não porque Deus não saiba, mas porque a verdade verbalizada libera o nosso coração. Relacionamento com os outros, com você mesmo e com Deus é isso. Vai muito além de reunir-se com os seus amigos, reunir-se com a família, reunir-se com as pessoas lá da sua comunidade religiosa e assim por diante. Mas o quanto você vive de fato verdade nesse relacionamento de você com você mesmo, de você com os outros e de você com Deus. Hoje nós vamos também ativar as energias para o mês de fevereiro. E dentro deste clamor de 12 dias, para 12 meses, o mês de fevereiro, ele é um mês muito relacionado a verdades espirituais e afetivas. Um tempo em que a fé deixa de ser mecânica e se torna relacional. Onde a oração deixa de ser um discurso e se torna um encontro real com Deus. Onde o relacionamento com esse Deus deixa de ser baseado em obrigações e passa a ser sustentado por intimidade com Ele. E quando a nossa relação com Deus é verdadeira, as relações humanas também se alinham. Passamos a amar sem manipular, a falar sem ferir, a ouvir sem julgar e a nos posicionar sem medo. Faça uma revisão na sua vida e veja o quanto você está sendo verdadeiro com você mesmo, com você mesma. Relações autênticas nascem de um coração que já foi exposto, curado, alinhado na presença divina.
E neste segundo dia de atendimento, para trabalharmos essas energias, então, dos 12 dias de clamor para 12 meses de bênçãos, as intenções de hoje, elas estão, então, para que toda a falsidade espiritual seja quebrada, para que todo o auto-engano seja revelado com amor, para que toda hipocrisia emocional e religiosa seja curada de uma vez por todas. E que a verdade governe os nossos relacionamentos com Deus, conosco mesmo e com os outros. E que dessa verdade fluam relações humanas autênticas, maduras, alinhadas com a alma. Porque onde há verdade, Deus habita. Onde há sinceridade, há intimidade. E onde a verdade governa os relacionamentos com Deus e com as pessoas, a vida encontra cura, leveza e propósito. É um tema muito profundo e exige muita autorreflexão. Esse clamor pela sinceridade e verdade nos relacionamentos. E verdade nos relacionamentos humanos, mas também verdade no relacionamento com Deus. E eu quero insistir nesse tema ainda com você e trazer mais a fundo essa reflexão, mas não agora com mensagens ou com ideias que eu possa trazer a você. Mas eu quero que você faça a experiência desse relacionamento com o Pai, relacionamento com Deus. Por quê? Porque é importante que você entenda que Deus não está em silêncio. Deus enxerga o que está acontecendo com você. E mesmo que você não veja muitas vezes o agir dele, mas ele sabe exatamente o que está acontecendo com você. Mas ele precisa que você se abra para que ele te ajude. Ele precisa que você o aceite a ajuda dele. E como é complicado nós muitas vezes aceitarmos a ajuda de Deus se nós não estamos vendo, se nós não estamos sentindo. Por isso que eu disse a vocês que eu não queria que as imagens que nós vimos no início do vídeo fossem somente emocionais, mas que demonstrassem ali relacionamentos de algumas pessoas que tiveram cara a cara com o Cristo. E hoje você tem essa mesma oportunidade. Mesmo que Deus não esteja visível a você, mas ele se apresenta a você de tantas outras formas. Verdade nos relacionamentos passa também por esse encontro íntimo que você tem com ele todos os dias. Não é só quando você vai lá na missa, vai no culto, faz as suas práticas religiosas em casa, mas todos os dias, 24 horas, a cada momento, ele quer e se mostra a você. Mas muitas vezes nós não enxergamos, porque nós queremos enxergar só aquilo que nós criamos de verdade para nós. O tema relacionamento, pessoal, ele é um tema muito profundo, e eu não estou falando de relacionamentos aqui só de amigos, família, marido e mulher, assim por diante. O ponto que eu quero te mostrar dos relacionamentos é muito mais profundo do que relações humanas, que muitas vezes nós temos por princípios sociais. Relacionamento, ele é algo muito íntimo, muito profundo. Relacionamento, ele é algo bastante complicado. E nós vivemos em sociedade e sabemos disso. Agora, mais complicado ainda e mais difícil é nós olharmos para dentro de nós e nós nos vermos. E eu vou pedir que, depois que você terminar de participar da gravação, eu não gosto de dizer assistir a gravação, porque eu não quero que você assista nada. Quero que você participe de tudo isso que está sendo feito aqui, mesmo que seja gravado. Então, no momento de nós fazermos os decretos, faça junto. Nos momentos das orações, faça junto. Nos momentos que algum vídeo, alguma música for colocada, escute, medite e entre dentro daquilo. Não seja só um espectador que está vendo um vídeo no YouTube.
mas participe disso que nós estamos fazendo aqui. São 12 dias de clamor seu também, para 12 meses de bênção. E esse segundo dia, esse tema tão profundo do relacionamento. E quantas vezes nós temos vergonha de olhar para nós mesmos, para dentro da gente mesmos. Quantas vezes nós temos medo de olhar para nós mesmos, não só uma imagem física, mas o teu íntimo, porque nós temos medo do que nós vamos encontrar ali. Porque daí eu vou entender que o outro me feriu, ok? A outra pessoa fez coisas ruins comigo. Mas será que não teve coisas que o outro fez comigo que eu permiti que ele fizesse? Então veja que o relacionamento com nós mesmos, ele passa por as permissões que nós damos para que os outros façam o que bem entende com a gente. E é aqui que mora um perigo muito grande. Porque muitas vezes nós nos deparamos com essas questões e vemos o quanto nós fomos permissivos, o quanto nós também erramos, e caímos numa coisa chamada culpa. E agora não é o espaço para você ter qualquer tipo de culpa, mas agora é o tempo para que você se liberte delas. Então, se isto aconteceu comigo e eu também contribuí, permiti que isso acontecesse, de hoje em diante eu tomo atitudes e mudo, para que isso não mais aconteça. É um tema muito profundo, pessoal, os relacionamentos. Aqui a gente entra em questões de dependências emocionais, dependência dos outros, questões muitas vezes ligadas a sentirmos e precisarmos da aprovação do outro. E muitas vezes nos deparamos com o nosso relacionamento com Deus e vemos o quanto nós estamos distante dele, mas ele nunca ficou distante de nós. Feche teus olhos. Feche teus olhos e eu quero agora orar com você, quero rezar por você, quero fazer alguns decretos, quero aqui não só nomear as pessoas que estão participando desse atendimento, mas eu quero também realizar uma limpeza espiritual, além das que você já está recebendo nos bastidores, fora das gravações, para que você possa ir sentindo todo esse agir e toda essa mão de Deus na sua vida. Então eu convido você agora a fechar os seus olhos. Não se preocupe com o que eu estou falando, não se preocupe com os nomes que eu vou ler. Ah, deixa eu ver se ele não vai esquecer meu nome. Não se preocupe com isso. Mas se preocupe em agora você entrar em profundo relacionamento com Deus e viver essa experiência, que talvez seja a primeira vez que você faz isso. Nós estamos tão acostumados pela religião a orarmos coisas repetidas ou lermos orações que outros escreveram. E como é importante nós mantermos e estarmos ali profundamente ligados nesse relacionamento com Deus. Então, vai fechando os teus olhos. Vai fechando os teus olhos e vai repetindo um processo de respiração. Expire pelo nariz, segure um pouco o ar e vai soltando o ar pela boca lentamente. Altíssimo Senhor Deus, eu quero agora te apresentar, Pai, todas as pessoas que estão acompanhando esses atendimentos coletivos, em especial esses 12 dias de clamor, para 12 meses de bênçãos, Pai. Independente se essa pessoa está ao vivo ou não, Pai, está assistindo gravado ou não, mas eu quero mais uma vez te apresentar a Vânia, a Janaína, o Dalton, a Tayla, a Madalena, o Gelson, a Mariane, o Telmo, o Miguel, a Letícia, a Maria de Fátima, o Paulo Sérgio, a Ana Brígida. Quero te apresentar a Ilse, o Cláudio, a Rosilei, o Matheus, a Lucelena, a Sebastiana, o Bernardo, a Odila, a Thaís, o Leandro, a Salete, a Ieda, o Marcos, a Sabrina.
Quero apresentar também o Manuel, o Juscelino, a Terezinha, a Gabriela, a Nádia. Quero te apresentar também a Cleia, a Cirlei, o Jefferson, a Ana Laura, a Sandra, o Marcos, a Sandy, a Lúcia Helena, o Hernani, a Clediane, a Juscelia, o Caio, a Muyara, a Ana Paula, a Maria Eugênia, a Juliana, o Carlos. Quero apresentar a Cláudia, o João Gabriel. E eu também, Pai, mais uma vez me apresento a Ti. Altíssimo Deus, Tu conheces cada um de nós que estamos aqui, Pai. Conheces o nosso relacionamento contigo. Conheces as nossas faltas. Conheces nossas responsabilidades. Conhece, inclusive, o quanto nós confiamos de fato em Ti. Pai, olha para cada um desses, Pai, que os nomes foram agora lidos. E para essa pessoa também que se conectou a esse vídeo agora e que está também, de certa forma, sendo alcançado por esta mensagem. Olha também para essa pessoa, Pai, independente se o nome foi lido aqui ou não, mas que a Tua graça alcance a todos, que esta mídia, que esse vídeo chegar. E agora eu quero que você faça a experiência com Deus. Quero que você agora se coloque e se veja que como se você estivesse sentado embaixo de uma árvore. Vá visualizando essa imagem mental. Vá criando essa imagem na sua mente. Você sentado, você sentada embaixo de uma árvore. Independente se você é criança, se você está na idade de hoje. Mas se veja nessa tela mental, você sentado embaixo de uma árvore, você sentada embaixo de uma árvore. Vá visualizando isso. Vá sentindo a brisa do vento. Vá montando esta imagem na sua mente. Um campo. Vá vendo o que tem em volta de você. Vá dizendo para você mesmo o que você está vendo, o que você está enxergando. Essa é uma imagem mental. Mas é uma imagem mental que nos ajuda a criar, a co-criar o que nós vamos realizar agora nesse atendimento. Permaneça alguns momentos com a espiritualidade e vá visualizando tudo isso. Deus não está em silêncio. E aproveite esse momento e vá apresentando a Ele as situações que hoje você precisa de ajuda. Agora é o momento de você falar com Ele.
Senhor, ouve a minha oração, que meu clamor por ajuda te alcance. Não escondas de mim a tua face no tempo da minha aflição. Inclina para mim o teu ouvido, responde-me depressa quando eu chamar. Inclina o teu ouvido para mim, Pai. E responde-me quando eu te chamar. E é esse relacionamento que eu quero que você faça experiência agora. Silencia a tua mente. Não fale nada agora. Entregue-se para a presença do Senhor. Peço que os anjos e arcanjos te acompanhem agora nesse atendimento. E ouça a voz de Deus que te responde quando você o chama. Mesmo que seja difícil no primeiro momento você ouvir a voz do Pai, eu te convido mais uma vez a você respirar de forma profunda, segurar um pouco o ar e soltando lentamente pela boca. E se deixe ser tocado pela presença do Divino na sua vida. Mas deixa Deus falar agora com você. Altíssimo Deus, permita que os anjos venham em auxílio a este filho, a esta filha tua. E que cada um que está agora participando dessa gravação ouça a voz do Pai. Às vezes a gente pode ouvir ou lembrar, mentalizar um versículo, uma frase. Pode ser que Deus fale com você através de uma imagem. Mas é importante que nesse segundo dia com Ele, e mesmo que pareça difícil você ouvir a voz de Deus, Ele quer falar com você hoje. Lá dos céus, o Senhor vê a terra, a fim de ouvir o gemido do prisioneiro. E qual é a prisão, talvez, que hoje não deixa que você ouça a voz do Pai e tenha esse relacionamento profundo com Ele? Ou qual é a prisão que segura você no seu relacionamento sincero com você mesmo? E quando eu digo relacionamento sincero, é nós encararmos dentro de nós as nossas sombras.
aquilo que a gente não quer que os outros enxerguem em nós e que muitas vezes nem a gente quer de fato enxergar isso na gente. Quais são as sombras que estão dentro de você, que você ainda precisa se libertar delas, soltar? Quais são as sombras que impedem que você se relacione de forma sincera consigo mesmo? Vá nomeando essas sombras e vá entregando isso ao Pai. Vá se libertando de tudo isso. Vai entregando essas sombras. Vai soltando o passado. Vai soltando aquela frase que você ouviu. Vai soltando aquilo que o outro fez contra você. Para que você possa viver de forma profunda esse relacionamento com você mesmo. E qual é a sinceridade que precisa existir hoje no teu relacionamento com os outros? Sinceridade não é você falar o que você pensa. Muitas vezes o que você falar o que você pensa pode ferir a outra pessoa. A sinceridade aqui é de fato expressar aquilo que você sente de modo profundo. Sinceridade com o outro, de inclusive se colocar no lugar da outra pessoa e ver como o outro reage àquilo que você faz. Será que você está mais entregando ou recebendo? O outro te entrega uma qualidade de relacionamento. E como que você devolve isso para essa pessoa? Ou o outro te entrega migalhas e você se doa totalmente. Precisa ter um equilíbrio nisso, para que ninguém se fira e que ninguém viva traumas, rejeições, abandonos. Mas não se esqueça de que nesse meio do caminho existem as sombras que você acabou de ver em você, que precisam ser curados, precisam ser derrubadas. Vai entregando isso ao Pai. E vai estabelecendo um relacionamento com você mesmo, com os outros melhor, com mais qualidade, com mais amor próprio, para que você possa vivenciar de forma profunda esse relacionamento com o Pai. Agora, respire mais uma vez profundamente e imagine uma luz suave, clara, descendo sobre você. Essa luz é o Pai, é o Espírito de Deus que se manifesta a você. E esta luz, o Altíssimo, não é uma luz que acusa, mas ela revela. Não expõe para ferir,
mas ela revela o que precisa ser curado. Se você puder repetir comigo, diga assim: eu permito que a verdade de Deus habite no meu íntimo. Eu permito que a verdade de Deus habite no meu íntimo. E sinta essa luz dissolvendo mentiras internas, auto-engano emocional, culpa escondida, medo de ser quem se é. Seu coração se torna um espaço seguro diante de Deus. Você não precisa fingir, você não precisa esconder. Você pode ser verdadeiro com você mesmo, com os outros e com o Pai. E essa ativação que você está recebendo agora libera intimidade espiritual, cura emocional, alinhamento relacional. E essa verdade começa a fluir como um rio de leveza. Tudo isso você está recebendo nesse atendimento de hoje. E agora nós ativamos o segundo mês, o mês de fevereiro. Ativamos como um mês da verdade, da limpeza relacional, da intimidade espiritual. E pela minha autoridade espiritual, pela minha consagração ministerial, eu profetizo na minha vida e na sua vida que o mês de fevereiro será um mês da verdade interior, do Espírito da verdade que ilumina áreas ocultas do coração. E o que precisa ser curado é revelado com amor. Mas isso não vai acontecer só em fevereiro, começa a acontecer a partir de agora. E essa intimidade com Deus está sendo ativada. A sua oração se torna encontro real. A fé deixa de ser mecânica e se torna viva. A presença divina se manifesta com profundidade. A ativação de relacionamentos autênticos, relacionamentos falsos, rasos, confusos, se enfraquecem. Não se assuste se pessoas saírem da sua vida. Vínculos verdadeiros são fortalecidos e protegidos. E pessoas vão ser arrancadas da sua vida pelo Pai e pelo Espírito Santo, porque precisam sair. E cura emocional você recebe agora e é ativado. Feridas geradas com mentiras, rejeições, silêncios forçados começam a ser restaurados. E há agora uma ativação, um alinhamento afetivo e espiritual profundo. O que não é verdadeiro perde espaço. O que é alinhado com a sua alma permanece. E eu declaro na sua vida agora que você começa a receber essas ativações a partir deste momento, desse atendimento, e vai viver novamente esses processos no segundo mês, em fevereiro. Verdade que te liberta, sinceridade que cura, relacionamentos que encontram o seu lugar correto. Porque onde a verdade Deus habita, onde a sinceridade é intimidade, e onde a verdade governa, a alma descansa. Tudo isso se faz agora na sua vida, pelo nome e pelo sangue de Jesus. Essas ativações, esses decretos, eles começam a reverberar no seu campo espiritual a partir de agora, pelo nome e pelo sangue de Jesus. E o que é ainda que você precisa entregar ao Pai?
E o que será ainda que você precisa vivenciar desse relacionamento profundo com o Pai? Será que a forte mão de Deus está de fato conosco? Será que a forte mão do Pai está de fato com cada um de nós? Agora é momento de cura, momento de entrega. Se a minha alma teme o amanhã e o coração não vê teu cuidado, se eu não consigo ouvir a tua voz, ainda assim confiarei. Confiarei. Eu sei que o meu Redentor vive e que se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. O teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim, sem fim. Vá sentindo a presença de Deus mais uma vez. Eu sei que o meu Redentor vive e que se levantará sobre a terra. Oh, a tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. Teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim. Oh, sem fim, sem fim. Sei que me amas de um modo totalmente gracioso. Jesus, tão grande amor. Que o Senhor te abençoe e te proteja. Que o Senhor faça brilhar a sua face sobre você e te conceda graça. Que o Senhor olhe com bondade para você e lhe dê a paz. Aproveite agora nesse momento e mesmo que a gravação termine, continue a sua oração, o seu clamor, a sua entrega. Viva esse relacionamento profundo com o Pai, com você mesmo, com os outros. E viva não só o mês de fevereiro, que as ativações aconteceram hoje, mas viva o melhor ano da sua vida e transforme cada vez mais a sua realidade, conforme o relacionamento com o Pai, com você e com os outros. Me amas com amor sem fim.